ao podcast 7, cara, manutenção, segunda temporada. E nesse podcast a gente vai abordar assuntos, temas, coisas que tu precisa fazer para atingir os teus 7 mil reais consertando o celular. Eu sou o Eduardo Furtado. Eu sou o Highlander Rodrigues. Bom, então para começar hoje aqui o nosso podcast, vamos lá com um assunto assim, ó. Como fazer as pessoas consertar o celular comigo e não com os concorrentes? Boa, esse assunto é muito bom, então vamos lá então. Como que tu aí vai fazer para as pessoas consertarem esse celular contigo e não com os teus concorrentes? São 3 pilares que sustentam todos os 7 mil reais por mês consertando o celular. Conserto, marketing e feedback. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa, mas o resultado fica. Bora lá, me manda a primeira pergunta aí, pô, vamos ver como é que preparou para nós aí. A primeira pergunta é assim, ó. Quais os tipos de clientes que tem, que as pessoas vão enfrentar na assistência delas? Boa, essa pergunta é muito boa e existem 3 tipos de clientes, não só na manutenção de celular, mas em qualquer ramo. E, cara, esses 3 tipos de clientes, tu vai prestar atenção agora, tu vai te ligar que eles provavelmente já passaram por ti. O primeiro deles, pô, sabe qual é, pô? A gente chama ele de gurilão. Porque é o seguinte, pô, é o cara que sabe que precisa consertar o celular dele, já tá com o celular quebrado, ele precisa consertar o celular dele e ele tá pesquisando o preço. Ele quer o cara mais barato. Tá? Sim, aquele tipo de pessoa que vai indo de assistência em assistência procurando. E por que ele é o primeiro tipo de cliente aqui? Porque eu sei que todo mundo aqui que já conserta celular, já teve esse cliente, o cara que só estava pesquisando preço. E, cara, se tu ainda não sabe consertar celular, a maioria das pessoas vai se tornar #aluno lá na semana da manutenção que a gente vai fazer e vai ter esse tipo de cliente. Cara, esse tipo de cliente eu chamo ele de gurilão, porque é o seguinte, ó, eu vou colocar uma analogia na tua cabeça e eu quero que tu pense. Tenta pensar em como é fazer sexo com um gorila. Ó, que loucura. Tu entendeu, padrão? É o seguinte, ó, não é do jeito que tu quer, é como ele quer. Entende? É do jeito dele. Não manda nada. Sim. Eu gosto de usar essa analogia, patrão, porque funciona mais ou menos, porque é basicamente o seguinte, o cliente ele só quer o preço. Então, cara, é do jeito que ele quer. E esse é o cliente que a maioria das assistências técnicas procura. Tá? Por esse é o motivo, esse é o cliente que a maioria das assistências técnicas quer, que é o cara que já está com o celular quebrado e preciso consertar meu celular e, cara, eu quero ele. Só que esse tipo de cliente é o cliente que mais te faz sofrer. Sim. Porque ele está procurando preço. E o cliente que vem por preço, ele vai por preço. Vamos lá, ele consertou o celular contigo e ficou bom, tu cobrou mais barato. Se alguém um dia cobrar mais barato dele, ele também vai para aquele outro lugar. Sim. E, na verdade, ele não está pela qualidade, sim pelo preço que ele está procurando. Só pelo preço, tá? Esse é o primeiro tipo de cliente. E assim, sim, ó, esse primeiro tipo de cliente é centenas de pessoas e centenas de casos e o cara só quer o preço mesmo, tá? Primeiro tipo de cliente. Tem segundo tipo de cliente depois, pô, que ele tá com o celular quebrado, mas ainda tá funcionando. Sim. E ele tá olhando os preços, mas o preço pouco importa, porque, cara, ele não quer consertar o celular agora. Porque ainda tá funcionando, sabe? Depois eu conserto. Porque, tipo, vai parar a frontal mesmo, quando parar a gente troca tudo de uma vez. Esse é o tipo de cliente. Fica só no aguardo. E existe um terceiro tipo de cliente. Escuta o que eu tô te falando. Existe um terceiro tipo de cliente. E esse é o tipo de cliente que pode, escuta, te deixar rico. Te deixar rico. Esse mesmo. É possível ficar rico consertando celular. E qual é esse tipo de cliente, Eduardo? Me explica aí. Esse terceiro tipo de cliente é o cara que não tá com o celular quebrado e não tá precisando consertar o celular dele porque ele nem tá com o celular quebrado. Mas, cara, se tu conseguir atingir esse terceiro tipo de cliente, tu vai ficar rico. Deixa eu te explicar por quê. Porque é o seguinte, porque para cada pessoa que tem celular quebrado, existe pelo menos o celular que não funciona. Tipo assim, ó, parou de funcionar a tela, não funciona. Para cada pessoa que precisa consertar o celular, que está desesperado, existe mais ou menos 20 pessoas, tá, que tá com a tela trincada, mas tá usando. Esse é o primeiro tipo, segundo tipo, entendeu? E para cada 20 pessoas que tá com a tela trincada, existe 100 pessoas, tá? Que o telefone, assim, ó, ele não tá quebrado. Então, eu sei que tu aí que tá do outro lado, tu conhece mais pessoas que tá com o celular normal
e que não tá quebrado e que não precisa consertar o celular. Só que, cara, se tu conseguir cativar o terceiro tipo de cliente, se tu focar nesse terceiro tipo de cliente, tu vai ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque ninguém enxerga esse tipo de cliente. As pessoas só querem... O foco principal das outras assistências, na verdade, está em quem tem o celular quebrado, em quem está com o vidro quebrado ali, que logo vai parar, e não nesse outro tipo de pessoa que tá com o celular bom, que está funcionando, só que um dia talvez caia o celular no chão, e aí ela tem que lembrar de ti. E quando esse celular cair no chão, pô, aí ele vai se tornar um cara que vai lá para o primeiro nível ou para o segundo nível, para o segundo tipo de cliente que quebrou e está funcionando, ou ele vai primeiro. Só que se tu cuidar desse tipo de cliente desde do começo, quando o celular dele quebrar, adivinha qual assistência técnica que ele vai procurar. Eu já usei isso em outros podcasts e vou usar outra coisa. Ó, quando tu pensa em achocolatado achocolatado de leite, qual é o primeiro achocolatado que vem à tua mente? Nescau. Ó, eu não quero tomar leite e eu não preciso tomar leite agora. Mas quando eu precisar de um achocolatado, quando eu precisar tomar essa parada, eu vou ir no Nescau, porque os caras já estão na minha cabeça. O que eu te ensino dentro da academia da manutenção, basicamente, é atingir o primeiro cliente, atingir o segundo cliente e, mais do que isso, atingir o terceiro tipo de cliente. O cara que não tá com a tela quebrada. Mas quando ele estiver com a tela quebrada, ele vai se lembrar de ti, assim como eu chego lá no supermercado com aquele monte de tipo de achocolatado e pego o Nescau. E me lembro do Nescau. Porque o cara já tá aqui dentro. Sim. Tu precisa ocupar um espaço mental na cabeça do teu cliente. E dentro desse podcast eu vou abordar como fazer cada um deles. Manda aí para mim a próxima pergunta, pô. Vamos ver aqui. A próxima pergunta é exatamente essa. Como atingir esse público? Atingir o primeiro cliente, atingir o segundo e atingir o terceiro. Vamos lá. Primeiro tipo de cliente, ele quer preço. Ele já está com o celular funcionando, sim, ele não sabe, ele quer preço. Cara, como que eu vou atingir o cara que quer preço? Dando preço para ele. Lá dentro da academia da manutenção, a gente passa os melhores fornecedores. Por que a gente passa isso? Por que a gente passa os fornecedores? Deixa eu explicar. Porque, cara, lá dentro da academia da manutenção, tu tem acesso aos fornecedores primários. O que é fornecedor primário, Eduardo? Explica para mim. Fornecedor primário é o fornecedor que vende para os outros fornecedores. E aí, cara, se tu comprar do fornecedor primário, tu vai pagar mais barato do que do secundário e do terciário. Como assim, Eduardo? De novo. É como se fosse um degrau, patrão. A cada... imagina que é uma escada e em cada degrau tem um fornecedor. Só que cada degrau que vai subindo R$50. 50 reais, 50 reais, 50 reais, 50 reais. O que eu faço, patrão? O que eu faço, que eu tenho certeza que o teu concorrente não faz, ou que o cara que vai ser o teu concorrente não faz, é te passar o fornecedor primário. O cara que está lá no começo da escada e que vende para os outros. Assim, tu vai economizar muito. Porque assim, ó, quando o cara começa a consertar celular, pô, o que ele faz? Ele compra primeiro ele compra do fornecedor da cidade dele. Sim. E o fornecedor da cidade dele... Na verdade é o mais viável, mais perto dele, no caso. É o mais perto da casa dele. Só que o fornecedor da cidade dele, ó, escuta, o fornecedor da cidade dele é o fornecedor que comprou do fornecedor, ó, que comprou, vamos supor lá, de São Paulo, aí o cara mora aqui no Rio Grande do Sul. Vamos colocar a parada do Rio Grande do Sul, porque eu moro aqui. O cara foi lá... ó, tem o São Paulo, tá? Que é um fornecedor. Tá? E esse cara de São Paulo, que é um fornecedor, ele comprou com esse fornecedor primário. Então, vamos lá. Vamos de trás para frente que é melhor. Eu comecei a consertar celular agora e eu vou comprar peça com o cara da minha cidade. Só que o cara da minha cidade comprou peça com alguém, ó, com alguém da capital daqui do Rio Grande do Sul, vamos supor, em Porto Alegre. Então, o cara comprou peça do cara de Porto Alegre. E o cara de Porto Alegre, ele foi lá e comprou peças do cara de São Paulo. E o cara de São Paulo foi lá e comprou peça com esse fornecedor que eu te passo dentro do curso. Saca só. Então, isso quer dizer que se seguir mais ou menos essa linha, quando passa de fornecedor para fornecedor, paga, tipo, vamos supor, 50 reais mais caro. Então, uma peça lá no fornecedor primário custa 100 reais, aí no fornecedor de São Paulo custa 150, no fornecedor da capital, lá do teu estado, custa 200, e no fornecedor da tua cidade custa 250. E aí a maioria das pessoas da tua cidade compram nesse fornecedor. Tá? Compram no fornecedor da tua cidade porque é mais cômodo. É só chegar ali e comprar. Só que, cara, aí tu paga o mesmo preço, ó, tu tá pagando o mesmo preço que todos os teus concorrentes. Logo, tu não pode fugir muito do valor. A não ser
vamos lá. Então eu vou cobrar mais barato, só que aí tu diminui a tua margem de lucro porque tu tá pagando o mesmo preço. Tá? O que eu faço no curso não é nem te passar o da tua cidade, nem te passar o da capital, nem te passar o de São Paulo, eu te passo o cara que vende para as pessoas de São Paulo. Então, tu vai pagar muito mais barato, logo tu consegue cobrar muito mais barato do teu cliente, entende? Então, o cara do primeiro nicho, tu já conquistou, porque tu pagou muito mais barato. Vamos lá, o teu concorrente comprou na tua cidade, pagou 250 na peça. E ele vai cobrar mais ou menos do cliente, vai cobrar, vamos lá, 250, paguei na tela, vamos ver uma tela aqui, vamos lá. 250, sei lá, paguei na moto Onivisa. Paguei 250 na moto Onivisa. E aí, quanto que eu vou cobrar, cara? Eu vou cobrar uns 450. E aí, esse cara vai em outras assistências e eles pagaram o mesmo valor que tu e cobram, cara, eu vou cobrar 400. Eu vou cobrar 350. Então, os teus concorrentes, eles estão diminuindo a margem de lucro deles. Olha, eles estão diminuindo a margem de lucro deles porque eles estão pagando o mesmo preço. Se tu comprar lá do fornecedor primário, tu vai pagar nessa peça pondo uns R$80, vamos supor. E aí tu vai conseguir cobrar, tipo, do teu cliente lá, R$300 e ainda ganhar R$220. Entende? Tu vai cobrar R$300 e vai ganhar 220. Do mesmo jeito que o cara na tua cidade cobrar 400... Porque, na verdade, tu não comprou do cara daqui, tu comprou lá do primeiro, do que manda para os outros. Então, a margem de lucro vai ter um crescimento absurdo. Tu vai ganhar os mesmos 220 cobrando 300 e o teu concorrente vai ganhar 220 cobrando 470. O cara que está procurando preço, adivinha com o que ele vai fazer? Com o cara de 300 ou o cara de 470? De 300? De 300, porque é mais barato. O cara quer preço, vai achar preço ali. Sim, sim. Esse primeiro cliente eu já consigo te ajudar lá dentro do curso. Então, tu vai ter acesso a esse cara. Então, fica tranquilo. Depois tem o segundo cara, que é o cara que é... Cara, eu tô com meu celular trincado, mas eu vou arrumar depois. Porque agora não é prioridade. Quando o celular parar, ou eu vou ter que arrumar, ou vou ter que comprar outro. Mas agora, deixa assim. É só estético mesmo. E olha só, como é que tu faz para te atingir esse segundo cliente? Como é que eu faço? Como é que eu passo para os alunos? Vai fazer o seguinte, patrão. Tu vai lá no teu orçamento, vai colocar por tempo limitado. E eu sei que pode parecer bobagem, mas funciona. Então, eu tô lá pesquisando preço, porque, tipo, para mim consertar ou não consertar, tanto faz. E aí eu mando uma mensagem lá para a oficina do celular do Eduardo. E aí, cara, quanto é que eu valor para consertar o celular? E aí vai lá o cara que responde e diz assim, cara, esse telefone é 350, mas se tu consertar hoje, ou esse telefone é 350, mas eu consigo te fazer por 310. Só que esse orçamento é válido por 7 dias. Depois disso, depois desse tempo de 7 dias, ou 3 dias, ou 1 dia, depois desse tempo, esse orçamento vai ficar 350, ele vai voltar para o preço original. E olha só, coloca um espaço na cabeça do teu cliente, dizendo assim, cara, se eu não fizer essa parada agora, eu vou perder essa oportunidade. Dá uma noção de escassez na cabeça dele. Urgência. Cara, o cara me fez preço tal. E, cara, uma hora essa tela vai parar de funcionar. Então eu vou arrumar agora, que vai ter desconto do que depois. Claro, boa. Esse é o jeito de atingir esse cliente o nome do primeiro cliente é Gurilão, o nome do segundo é Bicho Preguiça. O cara sabe que tá quebrado, mas vamos enrolando, vai. Vamos deixar para depois. Uma hora vai. E aí tem o terceiro tipo de cliente, olha só. Fala aí para nós como atingir ele. Que é o principal, no caso, né? Que é o cliente que mais dá dinheiro. Putz, cara, esse cliente é o cliente que mais dá resultado. O cliente pode te deixar rico consertando o celular. Escuta essa parada. E eu não sei o que é riqueza para ti. Eu não sei qual é o número. Mas vamos lá. Cara, para cada pessoa que tá com o celular quebrado não funcionando, existe 20 que tá com o celular trincado. E depois eu arrumo. Isso faz sentido para ti, Paul? Fala para mim se faz sentido isso para ti. Faz sentido. Tá. E faz sentido também se tem, sei lá, 20 telefones que tá trincadinho ali, existe, sei lá, 100 pessoas que estão com o celular bom, que estão com o celular em perfeito estado e que não tá com a tela quebrada. Faz sentido? Claro, também faz sentido. Isso fecha pra ti que existe muito mais pessoa com celular bom do que pessoa com celular trincado. Certamente. Tá. Como existe muito mais pessoa que tá com o celular trincado e que tá esperando passar o tempo do que pessoa que não tá funcionando. Porque, cara,
eu vou ser sincero contigo, as pessoas, elas vivem de celular. Elas precisam do celular para tudo. Hoje Então, em dia ninguém vive sem, né? o celular trincado, tudo bem, mas o celular não funcionando, ou tu vai comprar um novo, ou tu vai consertar. Só que, cara, no momento que a gente está gravando esse podcast, a gente está no meio do coronavírus. Isso quer dizer, basicamente, patrão, que, cara, o dinheiro está começando a ficar escasso. Então, se as pessoas têm como... se elas têm tanto dinheiro rodando, elas preferem consertar o celular porque é mais barato do que ir lá comprar um novo. Pelo menos a maioria das pessoas que a gente conserta faz isso. Pô, tudo é de prova. Cara, deixa eu te falar uma parada. Esse é o melhor momento para quem conserta o celular. Por quê? Porque a maioria das pessoas prefere economizar dinheiro e consertar o celular delas do que ir lá comprar um celular novo. Entende? Sim. Então vamos lá. Terceiro tipo de cliente. Ele é como se fosse uma borboleta. Então o primeiro cliente é gurilão. Ó, tu... imagina, sexo com um gorila, tá? Não é do jeito que tu quer, do jeito que ele quer, como ele quer e ponto. Depois tem bicho. Tá trincado, mas uma hora eu arrumo. Deixa para depois. E existe o terceiro tipo de cliente que é a borboleta, que é o telefone, que é o cliente que tá com o celular inteiro. Só que, cara, como é que se atrai uma borboleta? Não tem como tu ir lá e pegar as borboletas. Se eu quiser sair agora na rua e pegar um monte de borboleta, eu não vou conseguir. O que eu preciso fazer para atrair as borboletas? Escuta só. O que eu preciso fazer para atrair as borboletas é ter um belo jardim. Deixar o meu jardim bonito. Deixar o meu jardim agradável aos olhos da borboleta. Eduardo, como é que eu curto essa parada que tu tá falando para manutenção? Vamos lá. Lembra que eu falei do Nescau no começo desse podcast? Eu falei do Nescau propositalmente para te entender uma parada. Ó, o jardim, vamos lá, o teu jardim é um espaço mental na cabeça do teu cliente, mesmo espaço mental que o Nescau usa contigo. Tu precisa postar no Facebook, tu precisa fazer um marketing para atingir também essa pessoa que não está com o celular quebrado. Por quê? Porque um dia essa pessoa vai estragar, ou esse celular vai estragar, ou esse celular vai quebrar. E, cara, se tu fizer um marketing agressivo para esse tipo de pessoa, para o cara que não está com o celular quebrado, como que tu faz o marketing agressivo para esse cara? Tu vai consertar o celular do cara, porque é o primeiro cliente, ele precisa consertar o celular, é o cliente mais imediato. Tu vai tirar uma foto com ele, com o celular perfeito, vai dizer assim pra ele, cara, se tu postar lá no teu Facebook que, cara, conserta o celular aqui com a gente e posta como que ficou, se ficou bom, posta como que ficou, se ficou ruim, volta que a gente arruma e depois posta como ficou. Então, o que tu vai fazer, cara? Se tu postar no teu Facebook, eu vou te dar uma película de vidro de brinde, eu vou te dar um carregador de brinde. E aí o cara vai lá e vai postar, porque ele vai ter vantagem. Tá? Ele vai ter vantagem porque tu vai dar alguma parada para ele. E aí essa pessoa que postou tem lá 4, 5, 6 mil amigos no Facebook dele. Entende? E aí esses 4, 5, 6 mil amigos que estão no Facebook dele, que não estão com o celular quebrado, vão ver o seguinte, cara, ó, o João consertou o celular lá na oficina de celular do Eduardo e ficou muito bom. Já vai criando um espaço mental na cabeça dele. Sim, já está sendo visto. Já está sendo visto. Quem, ó, como é que é o ditado aquele? Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. E o que tu vai fazer agora, patrão, é começar a ser lembrado por eles. Esse celular aqui, ó. Ó, eu mandei fazer, uma parada exatamente igual essa daqui, ó. Sim. Uma fantasia de celular. Enquanto a gente está gravando esse nosso podcast, essa fantasia de celular, ela está rodando a cidade e está entregando panfleto. Por que isso? Porque eu quero criar um espaço na cabeça das pessoas. Além de que o fulano postou que o meu concerto é bom, eu quero lembrar elas, eu quero linkar elas, a minha imagem, a imagem da minha existência com essa fantasia de panfleto. E eu quero entregar panfletos. E eu quero postar no Facebook 2 vezes por dia, pelo menos. Pelo menos eu vou postar 2 vezes por dia. Porque assim, ó, cara, eu sei que tu que tá me vendo aqui, tu mora em uma cidade. E essa cidade tem grupo. Tipo, aqui na minha cidade é Mercado Livre e o nome da minha cidade. Sei lá, grupo de compra e venda e o nome da minha cidade. E o que tu vai fazer? Exatamente, classificados e tudo mais. Classificados. E o que tu vai fazer para te atingir esse primeiro, segundo e terceiro públicos? Na mesma função. Tu vai postar no Facebook. E claro que isso é só uma prévia do que eu passo lá, mas tu vai postar no Facebook. E dentro desse grupo tem 90, 80 mil pessoas da tua cidade. E quando tu postar no Facebook, tu vai criando espaço mental na cabeça delas que tu não pode deixar se apagar, assim como o Nescau não se apagou na minha cabeça. Tu vai criando espaço mental na cabeça delas de que tu conserta celular. E ela vai se lembrar, pô, mas o fulano postou que o celular
que o conserto dele é bom. E aí, cara, tu já imaginou se tu tem 4, 5 amigos que postaram que consertaram o celular comigo e que o celular deles ficou bom? Tu já pensou Sim, nisso, patrão? vai ser lembrado, né? Na verdade, também a frequência das postagens também ajuda bastante. Porque não adianta tu ir Frequência. lá e postar, tipo, postar segunda-feira e ir lá na sexta e postar de novo. Tá ligado? A pessoa tem que ver que tu tá fazendo aquilo, a pessoa tem que ver que tu tá trabalhando direitinho, que tu tá fazendo o trampo, que teu trampo tá bom. Tem que ter prova, tem que ver. E aí, olha só, tu consertou o celular de um cliente, o que tu vai fazer? Tu vai pegar essa foto, vai tirar a foto do celular do cliente, tá? Tu vai tirar a foto do celular, escuta, tu vai tirar a foto do celular do cliente, e aí o que tu vai fazer? Com aquela tela antiga que tu ia botar fora, pega uma tela ali pra mim, por favor, uma tela que tá lá em cima, lá do lado junto. Tu vai pegar aquela tela antiga, ó, olha só o que eu vou te mostrar agora. Em vez de tu colocar fora a tela, tu vai botar fora, mas em vez de tu colocar fora, antes de colocar fora, então, o que tu vai fazer? Tu vai pegar a tela clara que já não funciona, que tu sabe que não funciona, tá? Só para deixar bem claro. O que tu vai fazer? Antes de tu botar fora, tu vai pegar ela aqui e, claro, o celular novo vai ficar em cima da mesa e a tela velha tu vai fazer assim, ó. Tu vai tirar ela no chão, pra fora, tá? E aí tu vai pegar a tela velha e a tela nova. Eu tenho um chip aqui, ó. A tela velha e a tela nova. E vai tirar uma fotinha. Pum. Mais um telefone consertado com O sucesso. famoso antes e depois. O antes e o depois. E aí tu vai postar esse antes e depois, não só no teu primeiro ou segundo conserto, em todos. Porque aí, cara, se aquela pessoa que viu lá que a oficina de celular conserta bem e for seguir vocês no Facebook, ela vai ver toda hora que vocês estão consertando centenas de celulares, dezenas de celulares. Quando o celular dela cair no chão, ela vai te procurar, uma porque o teu serviço é bom e as pessoas que ela conhece já te indicaram lá no Facebook delas. Outra porque ela tá vendo que tu não fez aquele conserto bem. Tu fez vários consertos bons. E outra que ela vai ver, que o telefone estava assim antes, ó. E ficou assim. Fechou, patrão? Isso é o que eu queria que tu entendesse, patrão. Tu precisa atingir o terceiro tipo de cliente. Porque é o terceiro tipo de cliente que a maioria das assistências técnicas não está brigando por eles. É o terceiro tipo de cliente que é mais fácil de pegar a atenção deles. Porque tu não tem concorrente na atenção deles. E se tu focar nesse terceiro tipo de cliente, tu vai ter cliente aos montes. Porque um dia o telefone deles vai quebrar. E quando quebrar, patrão, tu não vai conseguir dar conta. Escuta o que eu tô te falando, ó. Escuta o que eu tô te falando. Porque eu já foquei nesse terceiro tipo de cliente. Eu já foquei nesse terceiro tipo de cliente. E chegou uma hora em que eu não consegui dar conta. Pô, quantos funcionários eu tenho hoje, pô, sabe? No total eu já até perdi as contas, irmão. Vamos lá. Tu, o Forte, Ford, Júnior, Júnior, o Éder, Pô, o Éder, isso, o Matheus, Matheus, a patroa, a patroa, o Diogo. o Diogo e o Pimentinha que tá Pimentinha. quebrado. O Pimentinha que tá 8. quebrado. 8 8. funcionários, 9. Então, escuta o que eu tô te falando, que tu não vai conseguir dar conta sozinho. Tu vai ter que contratar mais gente. Entende? Então, Cada patrão, vez ó, mais. tá falando, não sei quando que tu vai ver esse podcast, pode ser que seja ao vivo aqui como a gente está fazendo, pode ser que seja depois, pode ser que seja por anos, mas, cara, se tu focar no terceiro tipo de cliente, a tua atenção vai ser pega muito mais rápido. Fechou, Paul? Tem mais alguma pergunta para mim? Manda para mim. Na verdade, essa terceira pergunta assim, já engloba um pouco da outra pergunta que eu criei aqui, tipo assim, ó. Por que algumas assistências técnicas estão fechando as portas, estão desacreditando, não estão conseguindo pegar conserto, enquanto tu e os teus alunos estão pegando conserto aos montes? Patrão, porque basicamente os caras ficam brigando pelo mesmo tipo de cliente. Os caras Exatamente. ficam brigando pelo mesmo... Não, e não só brigar pelo mesmo tipo de cliente, os caras ficam fazendo o seguinte, eles vão lá e vê a peça no fornecedor da cidade, porque é mais cômodo para eles, e aí diz assim, cara, eu consigo te fazer 300 reais. Ah, mas o fulano fez o mesmo preço. Bah, 300 reais é o dobro da peça. Tá, então vou te fazer 250, eu vou ganhar 100 reais. Tá, 250, tá. Aí o cara vai em outra assistência, 250 o cara te fez, eu te faço 300 reais. E aí o cara vai ganhar só 50 reais, porque tá todo mundo comprando do mesmo fornecedor. Esse é um dos principais problemas que eu vejo nas outras assistências, porque elas não têm o alto volume de faturamento que tu tem, entendeu? Porque elas fazem exatamente isso que tu falou, elas
tô mais focado em fazer o conserto rápido, em conseguir a peça aqui e comprar aqui mesmo, do que, tipo, ir lá, ter um estoque e fazer um conserto. Cara, e nem é por tipo de estoque, porque quando eu comecei eu não tinha estoque. Tu entrou num ponto muito bom. Quando eu comecei eu não tinha estoque. E assim, ó, como que o Eduardo fazia essa parada? Eu fazia o seguinte, patrão, todas as assistências te cobraram R$300. Ok, eu consigo te cobrar 200. Pô, mas o mais barato me cobrou 300, tipo, era de 450, vem para 300. Eu falo, cara, eu consigo... Como assim, Eduardo? Eu consigo te cobrar 200, mas eu vou precisar de 1 ou 2 dias, que é o tempo de chegar a peça para mim. Eu vou pedir a peça de um outro fornecedor, não um cara daqui da cidade. E esse outro fornecedor vai te dar 1 ano, 2 anos ou 6 meses de garantia, e eu vou fazer mais barato. Você espera 1 ou 2 dias, e a maioria dos clientes, pô, prefere... porque não é assim, ó. Porque, na verdade, tipo, essa tua sacada já engloba o primeiro tipo de cliente e o segundo também, entendeu? O que tá só pelo preço e o que também, tipo, quer, mas não quer. Preguição, é. E o cara tá falando assim, ó. Cara, não, ó. Se tu falar desse jeito que eu falei, que eu ensino lá dentro do curso, tu já vai atingir um outro ponto na cabeça deles. Não é mais assim. Ele não vai pensar mais assim, eu vou ficar 2 dias sem meu celular. Ele vai pensar assim, eu vou economizar R$100. 100? Exatamente. Então, vou ficar 100zão. R$100. 100zão. 100zão. Vai pegar 100zão pra ficar na cabeça. Olha, vou economizar 100zão, patrão. 100zão, vou pegar pra ficar na cabeça, porque é bom pra já, o cara já saber que vai economizar 100zão. Olha, eu vou economizar 100zão, 100zão, 100 pilinha, 100zão, vou economizar 100zão, tá? E o cara vai me dar mais tempo de garantia do que os outros. Ah, não, eu vou querer, amigo, vou querer, pode mandar vir, eu espero 1, 2 dias. E assim, patrão. Espera até uma semana pro 100zão, não dá nada. 100zão. Não, é 100zão e mais tempo de garantia. Sim, sim. E aí, o que tu vai fazendo? Tu vai pegando todos os clientes dos caras, entende? Porque tu não precisa ter estoque de peça. Tá tudo bem, tu não precisa ter estoque de peça no começo. Os meus alunos, a maioria, não tem estoque de peça no começo. E mesmo assim, eles atingem a faixa marrom. Então, o que é faixa marrom? Perguntei, pô, o que é faixa marrom? O que é faixa marrom, Eduardo? Faixa marrom é o tema desse podcast, é R$7.000 de faturamento consertando celular. Mesmo assim, eles atingem a faixa marrom em um curto espaço de tempo. Porque eles conseguem pagar muito mais barato. Pagando muito mais barato, obviamente, eles conseguem cobrar muito mais barato. E, cara, se tu cobrar muito mais barato, se o teu serviço for de qualidade, se o teu marketing for de qualidade para atingir os 3 públicos, aí não tem, patrão. Nada Fechou toda. Nada de absolutamente nada te para. Quando tu quer atrair uma pessoa, quando tu quer atrair um tipo de cliente, que é o tema desse podcast, tu vai fazer o seguinte. É mais ou menos quando eu entrevisto alguém, tá? Mais ou menos quando eu entrevisto alguém para contratar. Sim. Cara, quando eu entrevisto alguém, eu sempre faço essa pergunta. Que é assim, cara, por que eu deveria te contratar e não contratar as outras centenas de pessoas que me mandaram mensagem? E eles sempre falam o seguinte, pô. Porque eu sou melhor informado. O outro cara me diz, porque eu tenho curso de não sei o quê. Porque eu não sei o quê. Porque eu. Cara, as pessoas, ó, para ser contratado por mim, tu precisa, patrão, fazer o seguinte, tu precisa fazer ver por que eu te contratar vai ser um benefício para mim. Sim. Quando eu pergunto por que eu deveria te contratar e não outra pessoa, eu quero ouvir o que tu vai agregar para minha empresa. Então, tu precisa fazer a outra pessoa enxergar os benefícios dela. Não é mais assim, tu deveria consultar o celular comigo porque a minha assistência tem um monte de certificado. Porque a minha assistência não tem o quê. Cara, ninguém liga. Tu tem que falar assim, tu deveria consertar o celular comigo, porque aí o teu celular, não é mais teu, agora é teu. Você, porque o teu celular vai ficar perfeito. Porque tu não vai ter problema. Sim, exatamente, já ia falar isso, porque tu precisa fazer o principal foco das compras hoje em dia, na verdade, é tipo, não é tu vender que tu é formado, que tu é bom, que não sei o quê, é tu vender a solução do problema da pessoa. Ninguém quer ouvir Essa é a sacada. Isso.
as pessoas, elas não querem, ó. As pessoas, elas não querem o buraco na parede. Quando eu coloquei essa parada aqui, ó, esse quadro aqui de 1 milhão, eu não queria um buraco na parede. Eu não queria o martelo e o prego. Eu queria experiência. E eu não queria um quadro na parede. Eu queria experiência de olhar para ali e falar que massa que ficou. Entende? As pessoas não querem um buraco na parede. As pessoas querem ver a foto da família delas. E aquela emoção que aquilo traz para elas. Então, se tu continuar focando em ti, porque, ó, vamos lá. Só voltando de novo. Por que eu deveria esperar 2 dias para fazer com um cara ali? E aí tu vai dizer porque tu, ó, não, porque tu vai economizar R$100. Porque tu vai ter mais 1 ano de garantia. Entende? Entende? Tu tá falando para ele, ele vai se ver que ele vai se ver com R$100 no bolso dele, e ele vai se ver com um monte de tempo de garantia e vai pensar assim, fechou, vai contratar. Tu consegue, eu espero o tempo. Entende, patrão? Então, eu acho errado que as pessoas focam em mim. O foco... mas na realidade o foco tem que estar sempre no cliente, né, mano? Não em ti, no que tu fez, o que deixou de fazer. Ele só quer saber se tu vai resolver o problema dele e se vai ficar tudo perfeito. O cliente só quer saber dele. O cliente só quer saber dele. Quando o cara entra na academia da manutenção, eu coloco isso na cabeça dele. Que o foco não é tu. O foco é o teu cliente. Então tu tem que jogar o foco para ele. Ele vai sentir, uau, o cara vai me dar R$100. Ponto. Eu vou indicar ele. Na verdade, também ele tem que se sentir a prioridade, né, mano? Não, tipo, tu ser a prioridade. Claro, por mais que ele esteja procurando serviço contigo, mas ele tem que ser a prioridade. Porque assim, patrão, tu vai te destacar no momento em que tu jogar para ele. Cara, tu deveria consertar comigo porque tu vai economizar R$100. Porque tu vai ter 1 ano a mais de garantia do que os concorrentes vão dar. Saca? Sim. Não é porque tu tá formado, porque, cara, sinceramente, patrão, sinceramente, tu precisa jogar o foco para ele, porque jogando foco para ele, ele vai se imaginar, que nem eu falei lá no começo, te imagina transando com um gorila. E essa imagem não vai sair da tua cabeça. E tu entendeu bem o que eu tô dizendo. Entende? Então, quando tu joga o foco para ele, tu automaticamente cria um espaço mental na cabeça dele. Porque ninguém fez isso. Quando ele foi nas outras assistências, os caras falaram assim, ó, cara, eu acho que tu deveria consultar comigo porque eu tenho 15 certificados. Porque... Mas e o que é o certificado, entende? As pessoas, o cliente não quer saber quantos certificados tu tem. O cliente, a única coisa que ele quer saber é se ele, escolhendo consertar o celular contigo, dando dinheiro dele para ti, ele vai ter problema no celular dele ou não. Se ficar perfeito, patrão, tu pode ter 50 certificados ou 1 certificado. Ele quer a transformação. As pessoas não querem, ó, escuta essa palavra. Tu vende para ele o que eles querem e entrega o que eles precisam. Quando o cliente chega aqui na loja, eu digo para ele assim, patrão, cara, eu quero consertar meu celular. Eu digo para ele, quer a boa ou a barata? Porque tem cliente que quer a boa, a original, e que tem cliente que quer a barata, que é a mais simples. E tu precisa entender esses 2 tipos de clientes para chegar nos 2 tipos. E quando o cara diz, eu quero, vende para eles o que eles querem e entrega o que eles precisam. Cara, eu quero a boa. Eu não quero me incomodar. Eu coloco uma peça original para ele, porque ele quer aquilo. Cara, eu quero barata e eu coloco eu falo para ele, não vai ficar perfeito que nem a original, mas eu vou te colocar uma peça paralela barata, ok? Ele deu ok e ele vai ficar feliz com isso. Então acho que foi isso, né, Paul? Acho que foi uma boa retomada. Eu acho que foi aqui, ó, no ponto. Tem que ser rápido, porque senão o Instagram vai nos cortar. Vai cortar nós. É só o começo e a gente vai fazer mais podcasts como esse.